Olá, esse é o quadro Semente da Palavra, onde você terá sempre uma base, um conceito a partir da Palavra de Deus para estruturar a sua vida. E hoje eu quero semear com você uma palavra a partir da reflexão que acompanha essa semana. Você é alguém engajado ou um envolvido? Essa reflexão que tem nos acompanhado nos faz perceber que muitas pessoas fazem apenas o mínimo. E quando fazem o mínimo, são pessoas que precisam sempre serem envolvidas, mas nunca se tornam engajadas. É muito importante nós desenvolvermos uma base, uma estrutura, uma semente que faz com que sejamos verdadeiramente comprometidos com aquilo que nós assumimos. A palavra comprometido, ela soma um jogo com três palavras: com, juntos, proativos, missor, em uma missão. E Jesus ilustra isso muito bem quando ele nos conta essa passagem que eu quero ler agora, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 25, sobre a parábola dos talentos. Jesus diz assim: parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. O texto continua nos mostrando essa realidade e nos fala o que acontece com essas pessoas que recebem. Os que haviam recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto nos traz um conceito muito interessante. 3 servos, no mesmo contexto, mas que tinham bases diferentes. A gente percebe que existem coisas que não aparecem, mas que por causa dela muitas pessoas não crescem. Os 2 primeiros pegaram esse seu talento e se tornaram proativos em realizar essa missão que lhes foi confiada. Eles conseguiram fazer com que aquilo que Deus colocou nas mãos deles multiplicassem. Foram engajados, proativos nessa missão. Enquanto isso, teve um que pegou o seu talento e o escondeu por medo de perder. Por medo da severidade do seu Senhor. E Jesus usa essa história e nos ilustra mostrando que aquele servo que não multiplicou seus talentos, que não foi proativo com aquilo que ele tinha, simplesmente foi alguém considerado um servo inútil,
aqueles que com aquilo que receberam multiplicaram, agiram, se engajaram. Foram pessoas que multiplicaram a sua vida e ainda receberam o elogio de ser um servo bom e útil pela sua fidelidade, seja no pouco ou no muito. E aqui vem algo silencioso que impede muitas pessoas de crescer. O que decide a nossa vida não é o que aparece no nosso currículo. Não é simplesmente nós sempre sermos aqueles envolvidos que sempre precisam de um recurso novo, que colocam responsabilidades externas, que sempre estão olhando ao redor para ver quem culpar ou qual é o motivo pelo qual não tem oportunidade de crescer. Na verdade, o que vai realmente fazer diferença é você pegar o que Deus coloca nas tuas mãos e agir, e querer fazer mais. E nos pequenos detalhes, seja no cumprir um horário, seja no dedicar a sua vida, seja no se empenhar, no estar alegre sem precisar ter alguém mandando você fazer alguma coisa, mas você ter uma dedicação que faz você ser um servo bom e fiel. Por isso a nossa reflexão bíblica, a base da Bíblia nos mostra que o engajamento parte de estar juntos, comprometidos na missão que Deus nos dá. Os envolvidos são aqueles que sempre dependem de alguém e de alguma coisa. Os engajados são aqueles que entendem quem é o seu Senhor e por isso dedicam a sua vida. E por isso, na reflexão de hoje, eu quero que você se pergunte, nessa semente da palavra na tua vida, como você tem sido dentro da sua casa? Como você tem sido ao cuidar da sua vida? Que tipo de profissional você tem sido? Que tipo de servo, de serva você tem sido com os talentos que Deus colocou na sua mão? Você os esconde? Você tem medo de perder? Você não age? Você espera pelos outros? Você vive esperando ordens ou buscando culpados quando algo não funciona? Ou você tem entendido que Deus te colocou um talento na sua mão, do qual você pode ser um protagonista na sua vida? Não se esconda, assuma suas responsabilidades. Seja fiel no pouco, nos pequenos detalhes que mostram o teu comprometimento, da maneira que você fala, com os horários que você cumpre, com aquele 10% a mais que você sempre entrega para ir mais longe. E você vai perceber que o Senhor vai honrar a tua vida, que você vai perceber que toda essa construção te leva a ser um protagonista. E por isso, no dia de hoje, a pergunta que fica é: você é um engajado ou um envolvido? Complemente essa lição vendo o nosso vídeo dessa semana sobre esse tema e, juntando essas duas informações, coloque diante de Deus quem você é e que essa base te ajude a ser uma pessoa que escuta do Senhor, servo bom e fiel. O teu engajamento trouxe transformação e trouxe vida. Seja um proativo na sua vida, seja compromissado, seja alguém engajado. E se você gostou desse vídeo, estamos iniciando esse projeto, uma semente toda semana da Palavra de Deus, uma lição toda vez para a sua liderança, uma vez por semana. Se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário sobre o que você achou, quanto essa palavra falou com você e compartilhe com o maior número de pessoas que puder. Toda semana um vídeo novo para nos fazer refletir e aprender, com base na vida, com base na palavra de Deus, juntando toda essa sabedoria para realmente termos um comprometimento de sementes e raízes que vão crescer, nutrir e dar frutos em nossa vida. Até o próximo vídeo.